todos. Meu nome é Diego Castro, para quem não me conhece, eu sou juiz membro da Corte e atualmente tive a honra de assumir, em que pese por um curto espaço de tempo, mas a honra continua estimada, a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral. E estamos na data de hoje dando início, abrindo um calendário de eventos da Escola Judiciária Eleitoral, este evento específico em parceria com a SAL, com a Secretaria de Auditoria Interna, que muito nos honra também. E queria, primeiramente, justificar a ausência do presidente, desembargador José Edivaldo Rocha Ratandano, que por uma questão de saúde precisou se ausentar e pediu para que justificasse a vocês a sua ausência e, ao mesmo tempo, agradecesse de forma penhorada a presença. O desembargador Jataí Fonseca, também nosso vice-presidente, em função de compromissos externos junto ao Tribunal de Justiça, com sessões de julgamento, pediu para que justificasse a ausência e também agradecesse a presença de todos. Então, nós estamos aqui hoje com um evento cujo tema é um tanto quanto apetitoso, tema em voga, a ética e integridade na administração pública, com dois palestrantes que dispensam maiores comentários ao currículo, Dr. José Ricardo Cunha, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela PUC, Rio de Janeiro, professor associado da UERJ, tem experiência na área de Direito com ênfase em Filosofia do Direito, editor da revista Direito e Praxis, e cujo tema será Ética e o Estado Democrático de Direito. A doutora Renata Pinheiro Normando, especialista sênior da Secretaria Estratégica de Controle para o Combate à Fraude e Corrupção do Tribunal de Contas da União, SECOR, que falará sobre política da integridade com instrumentos de prevenção à corrupção. Eu peço desculpa um pouquinho a vocês, que realmente a acústica, às vezes, aqui é complicada, mas vamos fazer de tudo para que a mensagem chegue ao fundo aí da maneira mais clara e limpa possível. Queria agradecer a presença de diversos servidores da Justiça Federal, servidores do Ministério Público Federal, servidores do TRT, servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, servidores do Banco Central, servidores da Casa, do próprio Tribunal Regional Eleitoral, senhores juízes, representantes do Ministério Público, promotores. Gostaria de registrar a presença ilustre do nosso Procurador Regional Eleitoral, Dr. Cláudio Guzmão, que muito nos honra com sua presença, cujo tema também muito lhe é afeto, como representante do Ministério Público que é. E eu vou passar a palavra agora para a nossa auditora, a senhora Katiuska. Muito obrigada, doutor Diego. Obrigada, doutor Cláudio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu peço que todos desliguem os celulares ou modo silencioso para a gente poder começar. A gente agradece a presença de todos e hoje a gente vem falar de um tema muito importante da administração pública. Agradecemos a colaboração, né, dos nossos palestrantes. E a gente, aqui no final do ano passado, implementou a resolução número 38, de 2018, que fala sobre a política de integridade. E nessa corrente de buscar efetivar esse programa de integridade, a gente convidou, né, a doutora Renata, e em parceria com a EJE, foi convidado o doutor José Ricardo. A gente pede desculpas pela acústica, a gente vai pedir para tentar diminuir, ver o eco, porque está ruim. A gente está com a sala de sessões, que seria um ambiente, né, mais aconchegante, mas a gente não podia perder a oportunidade de fazer o evento. Não sei se, talvez, assim não dá para ouvir, né? Não. Você consegue, Silas? Pra gente. Obrigada. Bom, então, esse evento ele visa disseminar conhecimentos, né, sobre a temática, promover uma cultura de integridade do serviço público. É um requisito essencial para o aumento da confiança da sociedade no Estado e em suas instituições, né? Então, a gestão da integridade ela é considerada um componente fundamental da boa governança, condição que dá às outras atividades do órgão não apenas legitimidade, como confiabilidade e também eficiência. Então, passamos, né, agora um momento a palavra para o doutor José Ricardo, para que a gente possa começar. A gente vou pedir um minutinho para a gente ver se consegue solucionar esse problema da acústica, que está complicado, né?
conseguiu, Carlos? Está melhor? Pronto. Então, agora, palestrante José Ricardo. Ok. Muito bem, pessoal. Boa tarde, viu? Boa tarde a todos e todas. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação em retornar aqui à Bahia, Salvador. Então, agradeço o convite que me foi feito e que me permitiu voltar aqui à cidade com bastante alegria. Talvez valha a pena eu esclarecer uma coisa. Eu já fui apresentar e já disseram a vocês que eu sou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. E vocês sabem que quando eu inicio um curso novo com os meus alunos na graduação, eu me apresento e ao final eu digo se eles querem perguntar alguma coisa. Então eles sempre me perguntam: professor, e o senhor faz o quê? Aí eu respondo: eu sou professor. Aí eles olham assim com uma cara espantada e dizem: mas o senhor não trabalha não? Eu falo: trabalho, né? Eu sou professor. Aí eles dizem: então quer dizer que o senhor é só professor? Eu digo: não, eu sou professor sem o só. Mas eu sou dedicado exclusivamente à docência, à universidade. E eu digo isso, pessoal, porque acho que vai ajudar a que vocês compreendam um pouco melhor o meu ponto de vista, o meu lugar de fala. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que estão na minha agenda de pesquisa, algumas coisas que eu tenho estudado e que têm me inquietado profundamente e que dizem respeito exatamente à questão da ética do Estado Democrático de Direito e que são absolutamente pertinentes ao trabalho de um tribunal eleitoral. Então, é um pouco isso que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. E acho que ao final, talvez das duas exposições, tenha um tempo para a gente debater, então eu vou procurar até ser mais ágil para privilegiar esse tempo para que todos possam falar. Tá ok? Podemos começar então? Então, eu vou começar falando que nós vivemos no mundo moderno, né? Vocês já devem ter ouvido isso, essa expressão várias vezes, somos modernos. Mas exatamente o que significa isso? Talvez a principal característica, pessoal, do mundo moderno, de nós vivermos na modernidade, seja exatamente essa ideia que eu coloquei ali, né? De afirmação do sujeito. Se vocês se lembrarem dos bancos escolares, talvez lembrem da professora de língua portuguesa falando o que significa ou quem é o sujeito. Lembra quando a professora ensinou para a gente quem é o sujeito? Sujeito é aquele que pratica ação. Essa ideia do sujeito como quem pratica ação, pessoal, é uma ideia moderna, ser sujeito de, porque até a modernidade, sujeito significa estar sujeitado a alguma coisa. Eu estou submetido a alguma coisa da qual eu não posso escapar. Nós, modernos, reinventamos o sentido do sujeito e fizemos do sujeito aquele que pratica ação, ser sujeito de. Essa potência do sujeito que o moderno criou significa que o sujeito pleno, consciente das suas potencialidades, é aquele que cria, aquele que produz, é aquele que faz. O que é uma coisa boa. É uma espécie de liberação da potência do sujeito. Mas isso também teve um aspecto negativo. E qual foi o aspecto negativo? A modernidade, ela favoreceu uma cultura de fortalecimento do ego. É isso. Nós vivemos num mundo de reforço do ego. Portanto, este sujeito poderoso que habita em todos nós acaba sendo um sujeito que, num determinado momento, passa a se preocupar mais com ele do que com qualquer outra coisa. Todos aqui já devem ter ouvido expressões do tipo: é preciso que primeiro você esteja bem, para então você poder ver se os outros estão bem. Primeiro você tem que cuidar de você, para então você poder cuidar dos outros. Primeiro você tem que arrumar a sua casa, para então você poder ajudar os outros a arrumarem as casas deles.
essa ideia de reforço do ego, que o eu vem primeiro, acabou gerando como consequência uma cultura egocêntrica. Esse talvez seja o pior dos males do mundo contemporâneo, né? No fundo, como diz ali a tirinha, de alguma forma a maior parte das pessoas acha que o mundo gira em torno delas. Não é verdade, né? O mundo nem sempre gira em torno de nós. Algumas pessoas ainda não descobriram isso, mas o fato é que o mundo não gira em torno de nós. Esse egocentrismo exacerbado que a gente vive produz, então, essa consequência de um egocentrismo. Nós vivemos numa cultura do egoísmo. Tudo, como eu disse, girando em torno do ego, ou self, como os americanos dizem, o eu, né? Fortalecimento exacerbado do eu. Egocentrismo, egoísmo. As pessoas sempre se colocam em primeiro lugar, se preocupam, sobretudo, com elas mesmas. Esse egoísmo, pessoal, acaba produzindo pessoas que, no geral, têm essas características. Vejam lá, pessoas que não são capazes de se colocar no lugar do outro, pessoas que não têm paciência para ouvir outras opiniões e mais, elevam um tom de voz para afirmar a sua própria opinião, pessoas que menosprezam a opinião dos demais, a opinião dos outros vale menos, que rechaçam as pessoas que pensam diferente delas, que afirmam o seu estilo de vida como sendo correto para todas as pessoas, que somente sentem alegria e tristeza pelo outro, quando esse outro é visto, é sentido como um igual. E, por fim, pessoas para as quais nada lhes importa mais do que a elas mesmas. Claro, pessoal, que vocês poderiam ver tudo isso, poderiam reagir e me dizer, mas olha só, isso que você está falando não vale para mim, porque eu não me reconheço com aquelas características. Eu não sou esse tipo de pessoa que você está falando. Claro, vocês poderiam reagir dessa maneira e corretamente. Esse quadro que eu estou apresentando é o quadro geral que caracteriza um traço cultural dominante do mundo moderno. E eu não estou falando, pessoal, de Salvador, de Bahia ou de Brasil. Eu estou falando do mundo moderno, que, claro, inclui Brasil, Bahia e Salvador, ou o Rio de Janeiro, da cidade de onde eu venho. De maneira geral, a cultura de reforço ao ego produziu este tipo de pessoa como um cidadão médio. E olha, gente, claro que isso produz problemas profundos em termos de democracia. Porque se vocês verificarem esta cultura, a cultura forjada a partir desses traços de personalidade, isso não favorece relações democráticas. Ao contrário, isso favorece relações autoritárias. Então, é esse o nosso primeiro desafio, né? Mas como se não bastasse, essa cultura de fortalecimento do eu acabou produzindo o quê? A junção de pessoas a partir de certas identificações, onde essas pessoas, apesar de se juntarem, apesar de estarem próximas, curiosamente, elas não produzem uma comunidade. O sentido de comunidade, aquilo que há em comum entre as pessoas. O que há em comum entre as pessoas que se agregam na sociedade contemporânea é o fato de todas elas comungarem de uma cultura de fortalecimento do eu. Portanto, ao invés de uma comum unidade, o que nós temos é um grupamento de eus. E é isso que gera o que alguns especialistas vão falar de uma sociedade
de bolhas. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Nós vivemos em bolhas. O que significa isso? Que nós formamos relações, nos fechamos dentro dessas relações e essas relações se mantêm estáveis na medida em que, ao respeito a todas aquelas características anteriores, né? Que é a afirmação da própria opinião. Então, se o outro tem a mesma opinião que eu, ele participa da minha bolha. Senão, ele não participa. Minha bolha, minhas regras. É isso. Essa sociedade de bolhas acaba produzindo uma ideia fortíssima de repúdio ao outro. É isso. Todos aqueles que não cabem na minha bolha, que não comungam das mesmas perspectivas e pontos de vista que eu tenho, eles são afastados, eles são repudiados. E isso, pessoal, a gente consegue observar com mais clareza aonde? Nas redes sociais. As redes sociais, e notem, a internet é a reprodução virtual do mesmo mundo real que nós vivemos. Não é isso? A internet é uma cidade. Como qualquer cidade, tem lugares mais confiáveis, lugares mais perigosos, tem lugares que a gente diz frequente porque é bom, e tem lugares que a gente diz evite frequentar porque é perigoso. Assim é a internet. E as pessoas se manifestam lá como se manifestam na vida real. Sendo que lá na internet tem uma diferença da vida real. Não há carne e osso. E o fato de você não se relacionar com um sujeito concreto, com uma pessoa concreta, o fato de você não mediar as suas relações por meio do rosto de uma pessoa, a ausência do rosto permite com que esses que frequentam a internet e as redes sociais se exponham de forma muito mais agressiva e violenta. A ausência do rosto produz um aumento exponencial da agressividade. Coisas que as pessoas não falariam porque estão olhando no olho do interlocutor, elas falam na internet. Porque não tem esse olho no olho. E aí o que a gente vê lá na internet? Discurso de ódio. Discurso de ódio. Discurso de ódio com muita frequência, o discurso de ódio com muita intensidade, o discurso de ódio feito sem nenhuma percepção das consequências possíveis. Notem, eu não disse que é um discurso de ódio feito sem nenhuma avaliação das consequências possíveis, porque quem destila o ódio não está mesmo preocupado com as avaliações, não faz um juízo de consequência das avaliações daquilo que, não faz um juízo de consequência daquilo que diz. O que eu estou dizendo é que quem faz esse discurso de ódio sequer tem noção, percepção das consequências que esse discurso pode produzir no mundo da vida para um número gigantesco de pessoas. E por que não tem essa noção? Porque não se interessam. Porque não estão nem aí. Porque não lhes importa isso. Então eles reproduzem esse discurso de ódio, que por seu turno reproduz preconceitos e discriminações, etc. E como se não bastasse, essa ideia comum nas redes sociais. Talvez vocês já conheçam esse emoji, que é um emoji muito utilizado, do vômito, né? E às vezes as pessoas, inclusive, marcam como evento social um vomitaço. Já ouviram essa expressão? Não, né? Mas tem isso, vomitaço. O que é isso? Um grupo grande combina de marcar uma determinada manifestação numa rede social com esse emoji do vômito. Então, se por um lado eu estava falando do ódio, o vomitaço, o vômito, sugere outra coisa. Ele sugere uma repulsa, não? Ele sugere um asco. Então eu tenho que as redes sociais
todas elas, marcadas por bolhas, acabam facilitando o discurso do ódio por um lado e a repulsa ou o asco entre pessoas do outro lado. Vocês conseguem imaginar uma mediação pior na relação com o outro do que o asco? Me relaciono com você. Qual é a relação que você tem comigo? Eu tenho asco de você. Você me causa repulsa, que é a sensação do vômito, né? Portanto, o que nós temos, pessoal? Nós temos que essa repulsa ao outro no domínio da política é expressada de forma prática e simbólica pelo ódio e pelo asco. Nós constituímos um momento de relações políticas no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em boa parte do mundo, um domínio de relações políticas onde a política deixou de ser aquilo que agrega, aquilo que é em comum. Quando a gente abre um autor como Aristóteles, falando há 2.400 anos atrás, você abre a política do Aristóteles, o Aristóteles diz isso. Política é o domínio do comum, política é a maneira onde a gente produz aquilo que nos é comum e, portanto, estabelecemos uma relação entre nós. E ninguém existe fora da política, dizia Aristóteles. Todo humano se faz na política, porque se você está fora da política, dizia Aristóteles, você não é humano. Você é um monstro ou um deus, né? No dizer dele, Aristóteles. Hoje, essa ideia da política como aquilo que há em comum entre nós, ela vai dando espaço exatamente para aquilo que nos repulsa uns em relação aos outros. A política marcada pelo ódio e a política marcada pelo asco. Quando o domínio da política se dá a partir da repulsa, pessoal, do ódio e do asco, a conclusão, o lugar em que nós chegamos é esse. O outro passa a ser visto como um inimigo. O outro é um inimigo. Ora, a ideia do outro como inimigo é exatamente a potencialização no universo político daquele tipo de relação onde eu não consigo lidar com o diferente, por aquelas características que eu falei da cultura de reforço do ego, né? Eu não me coloco no lugar do outro, a opinião do outro me incomoda, a opinião do outro é menos importante, o estilo de vida do outro é inferior, aquele tipo de coisa toda que eu falei. Quando a gente transfere isso para o domínio da política, eu vejo esse outro, eu vejo esse diferente como inimigo. Ora, isso não é novidade. Existem autores da literatura política, da filosofia política, que assumem isso mesmo. Por exemplo, há um autor alemão do início do século XX, chamado Carl Schmitt, onde ele diz que a política é feita na base do binômio amigo e inimigo. Nós procuramos os amigos para evitarmos os inimigos. Qual é o problema dessa concepção, pessoal? É o que a palavra inimigo sugere. Quando eu falo em inimigo, de quem eu estou falando? Ou pior, quando eu me refiro a um inimigo, eu suponho qual tipo de relação que eu deva ter com ele. O inimigo é aquele que existe para quê? Para ser eliminado, para ser destruído. É isso.
conexão que nós temos com o conceito de inimigo é mediada por uma relação de destruição, de eliminação, como vocês falaram. É isso. Notem que eu estou colocando a política exatamente na esfera da guerra. Da guerra. Eu tenho um outro, este outro é meu inimigo e não há nada que eu deva fazer com ele a não ser destruí-lo. Pessoal, nós estamos falando isso ao interior do próprio Estado de uma justiça eleitoral. A ideia da política como espaço de destruição do inimigo é a falência da democracia. O dilema que nós vivemos hoje é exatamente esse. A gente está sobre instituições ditas democráticas, experimentando, vivenciando relações de destruição da democracia. E se a gente olhar para o Brasil dos últimos anos, isso que eu estou falando, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para perceber, para identificar. Isso é um desafio que se coloca para todos nós, cidadãos, e para todas as instituições. Nós vivemos hoje essa ideia da política como ódio. A nossa tarefa é superar a política como ódio. Muito bem, pessoal. Não sei se me faço entender, né? Se estou deixando clara a ideia que estou pretendendo transmitir aqui. E peço desculpas também, porque vocês vieram com uma tarde de segunda-feira, um solzinho desse, vocês vieram se dispor a assistir uma palestra agora para pegar um palestrante falando um monte de coisa triste como as que eu estou falando, né? Pô, podia aqui dar uma mensagem mais alvissareira, infelizmente não posso, desculpe, eu tenho que falar da realidade. Mas o que eu posso sugerir agora, então, é para tudo, se eu me fiz entender, se estamos em sintonia, se sabemos de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, e a gente sabe, porque a vida em bolha é uma coisa curiosa, porque destrói laços, inclusive tradicionais, né? Não sei como é que foi o Natal, o último Natal na família de vocês, mas é possível que tenha sido um Natal conturbado ou dividido. Então, até laços, vínculos que são tradicionais vão perdendo espaço por conta das bolhas e da política como ódio. Então, a gente precisa parar, a gente precisa tranquilizar o coração, refrescar a cabeça e perceber os desafios que a gente tem pela frente. Então, vamos falar um pouco desses desafios, né? Nós precisamos de uma instância simbólico-prática que intermedie as relações políticas. É isso. Nós precisamos dessa instância. Essa instância, ela sempre existiu, só que hoje ela se faz mais necessária ainda. A política do ódio torna essa instância muito mais importante e imprescindível. Que instância é essa? Nas experiências comunitárias, a gente naturalmente encontra essas instâncias. Podem ser instituições, podem ser pessoas que funcionam fazendo esse tipo de mediação. No espaço público, a gente espera que o Estado seja capaz de fazer essa mediação. O problema é que a política como ódio, ela contamina as relações de uma tal maneira que mina a credibilidade do próprio Estado. Até porque o Estado em si, ele é objeto das disputas legítimas. Legislativo, executivo, não é isso? Portanto, eu preciso pensar esferas de Estado que sejam mais imunes às disputas da política para fazer essa mediação simbólico-prática. E aqui, claro, eu vou falar da justiça eleitoral.
A justiça eleitoral, ela tem uma missão precípua de organizar as eleições? Tem. Mas é muito mais que isso. É muito mais. A missão última de uma justiça eleitoral é conseguir, como eu disse, fazer essa mediação simbólico-prática que retire da esfera da política o tipo de barbárie que destrói a democracia. É isso. Portanto, desafios que nós enfrentamos hoje, que precisam ser trabalhados e que eu acho que a justiça eleitoral precisa enfrentar. Primeiro deles, compreender o outro não como inimigo, mas como adversário. É isso. Retirar o outro, esse que tem convicções distintas ou opostas das minhas, do lugar do inimigo, não é a quem eu quero destruir ou aniquilar, mas é um adversário. É com quem eu devo fazer uma disputa justa e honesta, né? Claro, a política, ela é adversarial. Lógico, são convicções distintas e legítimas. A política é espaço do desacordo. Normal que seja assim. Só não é normal que o outro seja considerado um inimigo, mas sim um adversário. Segundo, compreender o político como espaço da diversidade. Hoje, nós temos uma tendência ao discurso único, a achar que o espaço político é o espaço da dominação. E o discurso que domina, ele precisa, portanto, aniquilar os demais discursos. Ele precisa falsificar ou desmoralizar os demais discursos. Não. Então, não só existe espaço para todos os discursos, mas como a política, ela é mesmo o lugar da diversidade, de um desacordo. Compreender a política como um movimento legítimo de busca de hegemonia. É isso que se faz. Os agentes políticos e os atores políticos, eles têm convicções e buscam hegemonia. Ou seja, buscam que, num determinado momento histórico, as suas convicções políticas possam orientar as regras, digamos, básicas daquele espaço público. Uma determinada concepção de justiça seja a concepção vigente nas regras públicas naquele momento. Agora, isso nunca será para sempre. Nunca. Característica da hegemonia é exatamente ser objeto permanente de disputa, ou, como eu disse, de desacordo, desde que o desacordo seja razoável. O que é um desacordo razoável? É um desacordo adversarial, onde o outro não é o inimigo que deva ser aniquilado. É isso. E esse último desafio no domínio da política que eu coloquei é compreender, como eu falei, que hegemonia não é aniquilamento, por isso o desacordo razoável. Então, trata-se, pessoal, da gente conseguir ressignificar o próprio movimento que é feito nas disputas políticas. Agora, existem outros desafios que eu denominei de institucionais, né? Quais seriam os desafios institucionais no domínio da política? O primeiro, é preciso que essa instância simbólico-prática mantenha a legitimidade social como instância de mediação. Ela precisa manter a sua legitimidade. Ela precisa manter a sua credibilidade. Ela precisa ser vista pelos diversos agentes políticos como algo respeitável. Como eu falei, fortalecer a credibilidade diante dos agentes políticos. Além disso, desenvolver uma habilidade crescente de comunicação com a população. Se eu estou pensando uma instância de mediação das relações políticas, ela tem que ser capaz de mediar diante de um auditório. Quem é esse auditório? É o eleitor, obviamente, mas não é só o eleitor, é a população em geral. Se a gente está pensando essa instância como a justiça eleitoral, então a justiça eleitoral tem que ter essa capacidade de comunicação com o povo e capilaridade na sua relação com o eleitor. E, por fim, investir na ética como condição para uma política legítima. O que talvez
seja o mais curioso, e vocês poderiam até me interpelar e dizer, peraí, Zé, você não está sendo idealista demais, não é possível isso? Existem autores que sustentam que o campo da política é um e o campo da ética é outro. Que o campo da política é aquele das coisas como elas são, e o campo da ética é aquele das coisas como elas deveriam ser. O que eu e outros autores estamos sustentando é que é preciso romper com essa dicotomia entre o exequível, que é a política, e o desejável, que é a ética. Não. O exequível e o desejável precisam se fundir numa mesma experiência. Por isso, não só é possível, como necessário, falar em ética, inclusive na política. Claro que isso me remete a uma ideia de valor ético no conjunto do poder judiciário, um poder judiciário que é movido por legalidade, mas por eticidade, e isso me remete a uma questão fundamental. É isso. É o momento do filósofo, né? Mas o que é a ética? Tem que ter ética na política. Aliás, eu nunca vi ninguém falando mal da ética, ninguém dizendo, não tem que ter ética. Mas isso não quer dizer que as pessoas tenham um consenso sobre o que seja ética. E eu vou terminando, né? Exatamente querendo propor a vocês uma ideia de ética, que certamente não é a ideia dominante. Quando a gente mais ouve falar sobre ética, a gente mais se familiariza com uma ideia de ética como sendo a área do conhecimento que estuda os comportamentos morais. Isso é a ética, a área do conhecimento que estuda os comportamentos morais. Então, ética como disciplina, que tem como objeto de estudo a moral. Ou então a gente imagina a ética como padrão de conduta. Ser ético é estar adequado a um padrão de conduta. E aí faz o recorte do padrão de conduta num determinado grupo, né? Eu tenho um grupo e digo, para este grupo, o padrão de conduta é este. Eu vou propor uma coisa diferente, pessoal. Primeiro porque a ideia de ética como conhecimento, eu acho que é uma ideia que racionaliza demais a ética. E ética é uma coisa que não basta saber. Você precisa sentir. Porque você pode pegar uma pessoa que conhece tudo sobre ética e essa pessoa não ser ética. Porque ela não foi afetada, não sentiu a ética. E a ideia de ética como padrão de conduta, a mim nesse momento também eu não acho satisfatório. Por quê? Porque eu acho que reduz o conceito de ética. Eu digo padrão de conduta para um determinado grupo, por exemplo, padrão de conduta para os médicos, no grupo dos médicos, os professores, né? No grupo dos professores, para magistrados, para servidores públicos, para vendedores de gasolina. Mas aí você reduz a ética. Ok, tudo bem. Você está reduzindo a ética, não é uma ética, é uma pequena ética. Você reduziu para caber naquele grupo. Uma pequena ética, como é que a gente chama? Etiqueta. Uma pequena ética é etiqueta. Então, grupos têm as suas etiquetas, e elas são importantes. Mas eu vou propor para vocês a ética num sentido provavelmente um pouco diferente do que vocês já ouviram. Eu vou propor a ética na perspectiva do humano. Ética diz respeito àquilo que é humano. Portanto, o discurso ético só faz sentido no mundo humano. Não faz sentido falar sobre ética no mundo que não seja humano. Já imaginaram se vocês estão assistindo ali um National Geographic da vida e aparece um leão e o leão vem faminto e dá o bote na zebrinha e o leão devora a zebrinha? Vocês olham aquela cena e dizem, meu Deus, o leão tão antiético. Não, né? Não faz sentido dizer que o leão não foi ético porque devorou a zebra. Pelo amor de Deus. Agora, notem que no mundo humano pode fazer sentido. José mata João. Dentre outras coisas que eu possa falar de José, porque matou João, eu poderia dizer, José foi antiético ao privar João de sua vida. No mundo humano, a ética faz sentido. E essa é a ideia que eu quero propor a vocês, e para isso ficar mais claro, eu vou fazer uma diferenciação entre moral e ética, que são termos bem parecidos, mas distintos. Vejam que moral vem do latim morus. O que morus significa? Costume ou cultura. Já a ética vem do grego.
Eu coloquei em grego só para vocês repararem como é que se escreve um pouquinho diferente. Em grego, transliterado, eu tenho ethos aqui e um ethos aqui embaixo. Ethos, ethos. Bom, ethos significa costume. Parecido, né? Então, até certo ponto, moral e ética é a mesma coisa mesmo, né? É fazer aquilo que é correto num determinado costume. Tá? Só que quando eu venho para o ethos, isso significa morada. Curioso, né? Ethos, que é o grego arcaico, significa morada. O que eu vou propor a vocês, pessoal? Vou propor a ética não na chave do ethos, que é costume, mas na chave do ethos, que é morada. Porque o que é a morada, pessoal? A morada não é o lugar que a gente vive e também não é o lugar que a gente convive. É isso. Morada é espaço de vivência e convivência. E isso, para mim, define a ética. E se vocês me perguntassem, Zé, então desembucha logo, vai, o que você está chamando de ética? Minha resposta é essa. Ética é consideração pelo outro. O que é ética? É consideração pelo outro. Considerar o outro no que o outro tem de outro. Não é porque ele é igual. Porque se eu considerar o outro porque ele é igual a mim, eu caio na armadilha do espelho narcísico. Lembram de Narciso, que se achava tão belo, que olhou para a própria imagem refletida no espelho d'água, se apaixonou por si mesmo, mergulhou em direção à imagem e morreu afogado nas águas do lago. Não é considerar o outro porque ele é igual, é considerar o outro porque ele existe, na sua diferença, na sua outricidade. Ética é aquilo que torna capaz a aproximação. Ética é a capacidade de produzir pontes, de produzir encontros. É o cuidado que eu tenho em face do outro. Isso, em filosofia, pessoal, se chama ética da alteridade, né? Alteridade que é exatamente a qualidade de ser diferente. Só para vocês saberem, momento de honestidade intelectual em que eu revelo as minhas fontes, eu estou baseado numa linhagem de pensadores, como esses aqui, o Franz Rosenweig, o Martin Buber, o Emmanuel Levinas. Todos esses pensadores, eles tiveram uma coisa em comum. Eles viveram a Primeira e ou a Segunda Guerra Mundial. A experiência desta grande tragédia humana, que foram as guerras do século XX, isso produziu, aguçou nesses autores um nível de sensibilidade humana a tal ponto deles falarem: antes de saber o que é, em filosofia, ontologia, o estudo do ser, antes de saber o que é, me importa quem é. A ética como primeira filosofia, a ética como primeira preocupação. Sabe, quando o Senhor Deus pergunta a Caim: Caim, onde está teu irmão? Pergunta retórica, né? O Senhor já estava sabendo de tudo porque Ele é o Senhor. Importa a resposta. Vocês lembram o que Caim responde? Senhor, acaso serei eu guarda de meu irmão? Pois é. É a resposta a Caim. Sim, tu és guarda de teu irmão. Não guarda no sentido de polícia, guarda no sentido de zelador. Ser ético é a capacidade de zelar uns pelos outros. Essa questão da ética, é isso que esses autores vão dizer. Isso depende daquilo que os gregos vão chamar de patos. A palavra patos é afetação, afeto. Não é? E essa palavra se desdobra em duas características que vocês conhecem. Olha lá. Primeiro é a simpatia. Vou fazer uma revelação bombástica, pessoal. Não dá para ser ético sendo antipático. Por quê? Porque o antipático é aquele que afasta as pessoas, né?
Pô, a gente fica até com medo de chegar perto de quem é antipático. Falar com quem é antipático, então, a gente pensa 2 vezes, só se for obrigado mesmo, né? Você não consegue construir pontes sendo antipático. Você constrói pontes sendo simpático. Simpático. Patos, afetação. Capacidade de ser afetado, né, por algo, por outro. E sim é estar na mesma sintonia. Sim é estar no mesmo plano. Aliás, sintonia, no mesmo tom. Sinfonia, na mesma voz. Simpático, nos mesmos afetos e sentimentos. Só que a simpatia, ela opera ainda no nível superficial, né? Nível superficial. Eu vou pegar um cafezinho para mim e falo, pessoal, alguém quer cafezinho que eu vou pegar aqui? Pô, foi simpático. Você vai pegar um cafezinho para você e não pega para os outros? Antipático, né? Então, se você é simpático, você oferece um cafezinho para o outro também. Mas o fato de você ser simpático, você oferecer o cafezinho, não quer dizer que você está no nível mais profundo da percepção do outro. Porque para isso é necessário, mais que a simpatia, a empatia. A empatia, que significa essa capacidade de se colocar no lugar do outro, pessoal. Não para sentir como o outro sente, porque sentir como o outro sente só o outro. Só o outro. Mas para você compreender o sentimento do outro. É isso. Porque, notem bem, vocês já podem ter passado por uma situação assim, né? Vocês têm uma pessoa que vocês gostam muito e essa pessoa está vivendo um drama. Aí vocês chegam perto dessa pessoa para dizer o quê? Aí vocês vão dizer o seguinte, olha só, eu sei o que você está sentindo, não sabe. Não sabe. Quem sabe o que eu estou sentindo sou eu. E não vem com esse papo que você sabe o que eu estou sentindo, que você não sabe. Não falem isso para as pessoas. Aí vocês dizem o seguinte, olha só, para de chorar, não chora. Ri, alto astral, me deixa, né? Se for falar para eu parar de chorar, você sai de perto de mim, porque eu tenho direito legítimo ao choro. Então, eu vou continuar chorando. Aí você diz, não, mas olha só, vai melhorar. Como assim vai melhorar? Você não pode ter certeza que vai melhorar, talvez só piore. Aí você diz o quê? Sabe o que você diz? Nada. Porque não há nada a ser dito, só há a ser sentido. Você vai se colocar com aquela pessoa para sentir, não como, mas com ela, para que ela, pela sua presença, pelo seu ombro, se sinta amparada, porque ela sabe que você se colocou com ela, compreendendo o sentimento dela. É isso. A empatia exige um esforço muito grande, que significa não concordar com o outro, mas se colocar no lugar do outro. Ainda que haja diferença, tá, pessoal? Eu, que também sou professor de direitos humanos, poderia falar sobre o machismo, a misoginia, que são coisas que eu pesquisei, que são formas de violências que recaem sobre a mulher. Poderia falar o dia inteiro aqui porque eu pesquiso sobre isso. Só que eu sou homem e não sou mulher. Isso quer dizer que eu não possa me colocar com mulheres em relação a essa violência que elas sentem? Não posso e devo, embora eu saiba que eu nunca vou sentir esse tipo de violência, o machismo, a misoginia, como uma mulher. Mas devo me colocar com as mulheres nessa experiência de ética. Empatia ética. A ética, pessoal, vai permitir para a gente... a empatia vai permitir para a gente coisas fundamentais. Primeiro, perspectiva. Eu vou ser capaz de olhar o mundo com o olho do outro e não só com o meu olho. Depois, compreensão. Me conectar em termos de sentimentos com as outras pessoas. Depois, humanização. Pessoas são mais importantes que processos. E quarto, produzir entendimentos, capacidade de aproximação com as pessoas. Portanto, ética é cuidado, né, pessoal? É isso. Ética é cuidado. Isso deve ser exercido de um ponto de vista pessoal, institucional e político. Não é a política como ódio, é a política como cuidado. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. E, portanto, em conclusão, eu fiquei pensando
O que eu poderia dizer a vocês, né? Estou aqui, puxa vida, tarde de segunda-feira, né? Eu queria terminar com uma mensagem assim. Eu falei tanta coisa ruim em relação à cultura do reforço do eu, à política do ódio. Então, eu queria terminar com uma coisa boa. Eu queria lembrar uma pessoa que vocês conhecem. Olha aí, ó. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Esse é um italiano. Alguém falou eu aí, é porque se achou parecido, não sei se é isso, mas não. Esse é um italiano chamado Carlo Collodi. E vocês conhecem ele. Alguém arrisca? Não? Vocês querem ver como é que vocês conhecem ele? Não é? Carlo Collodi é o escritor italiano que escreveu a história do Pinóquio. Pinóquio. Aí vocês vão me dizer, Zé, o que raios tem a ver, né? Onde é que o Pinóquio entra nessa história toda mesmo? Sabe o que tem a ver, pessoal? Vocês lembram quem era o Pinóquio? Quem era o Pinóquio? Assim, talvez nem todo mundo tenha lido o livro, mas sei lá, né? Lia uma historinha, viu um desenho, alguma coisa assim. Todo mundo conhece o Pinóquio. Quem era o Pinóquio, pessoal? O Pinóquio, ele era um pedaço de pau falante. Isso que era o Pinóquio, um pedaço de pau falante. E qual era o maior desejo do Pinóquio, o maior sonho do Pinóquio? Ser gente. Deixar de ser um pedaço de pau falante e ser um menino, ser uma pessoa. E é isso que Pinóquio faz. Toda a história do Pinóquio é exatamente a narrativa da luta pela própria humanização. E por que eu estou trazendo o Pinóquio? Porque eu acho que o Collodi fez apenas uma metáfora da nossa existência. Eu acho que todos somos Pinóquios. É isso. Todos lutamos para nos humanizarmos. Somos pedaços de pau falante, queremos ser gente desesperadamente. E nesse processo de luta pela própria humanização, a gente faz igualzinho o Pinóquio. A gente erra, a gente se envolve com más companhias, a gente fala umas mentirinhas aqui e acolá, né? Isso faz parte do nosso desejo de humanização, porque a tarefa de humanizar-se é tão grandiosa que talvez sozinho a gente não consiga. A gente precisa de um outro. E o Pinóquio teve um outro, não teve? Lembram quem foi esse outro que ajudou o Pinóquio? Gepeto. É esse. Foi Gepeto que deu amparo, que deu cuidado para que o Pinóquio pudesse errar, mas perceber os seus erros e acertar. Aprender com os erros e acertar. E Gepeto, em toda a sua sabedoria, ele sabia que nada melhor para o Pinóquio poder alcançar o grande sonho dele, se tornar gente, ser um menino e não só um pedaço de pau falante, do que fez Gepeto para que o Pinóquio pudesse finalmente se humanizar? Mandou o Pinóquio para a escola. É isso. A escola, como esse espaço primeiro de socialização, porque nela nós aprendemos a ser gente. É isso. A gente aprende a ser gente. E a característica primeira da escola precisa ser, por isso mesmo, a diversidade. A escola é a bolha estourada. É isso. Portanto, eu desejo a todos esse aprendizado na escola da vida. Desejo à escola judicial eleitoral aqui da Bahia muita força para que a gente consiga recuperar essa instância de mediação simbólica. Em conclusão, sabe o que todos nós temos pela frente? É muito trabalho. É muito trabalho. A gente tem muito esforço para fazer, porque a tarefa não é fácil. E eu sei que não é fácil. E eu sei que o trabalho é muito. Mas porque eu sei também que nós somos Pinóquios, somos humanos,
eu posso dizer para vocês, vamos trabalhar. Mas também não quer dizer que a gente tem que trabalhar demais, não, né? A gente trabalha o que é possível para a gente trabalhar. Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigada, professor, seu certificado, agradecendo a sua brilhante palestra. Muito obrigada pelas reflexões, viu? Nos tornando melhores mesmo. Muito obrigada. Viu? Um prazer. Vamos dar continuidade. Vou pedir que as perguntas a gente deixe ao final, que a gente pode fazer junto com o doutor José e a doutora Renata.